os gráficos juntos, então, bem light. O que houve aqui? Apareceu um som. Eu achei que alguém ia entrar na sala, mas não. Então tá. Então aqui, a importância da agricultura familiar. Só para confirmar com vocês, foi aqui que nós paramos, né? Pessoal que fica mais atento às minhas aulas, né? Nós paramos... Sim, foi aí, Sérgio. Isso, foi na agricultura familiar, isso mesmo. Então tá. Então, assim, a agricultura familiar, nós já conversamos a respeito dela quando nós estudamos, né, o espaço agrário no conteúdo anterior. Nós vimos aí as classificações das propriedades, né, rurais, né, e vimos então que nós temos aí um tipo de agricultura que a gente chama então de agricultura familiar, quando a propriedade rural e as atividades agropecuárias são desenvolvidas por uma família. Tentei fazer um comparativo da agricultura familiar com muitos dos pais de vocês são empresários ou empreendedores, né? Então, assim, muitas famílias de vocês tocam o próprio negócio, o pai ou a família tem um negócio próprio, né, e desenvolve esse negócio aqui na cidade de Porto Alegre. E a agricultura familiar, ela tem um pouco desse caráter, só que a empresa, no caso, tem uma outra característica, que é uma propriedade rural, então, né? Então, na verdade, a agricultura familiar, ela é uma agricultura desenvolvida numa fazenda ou numa propriedade de menor porte, de tamanho relativamente menor. Normalmente, uma única e mesma família administram essa propriedade, e não só administram, mas também desenvolvem os trabalhos, né, requeridos pela atividade que ali é desenvolvida, né? Então, os próprios familiares, então, trabalham nessa lavoura, nessa produção, tá? E isso caracteriza muito a agricultura familiar, tá? Outra coisa que caracteriza bastante a agricultura familiar, então, é o tipo de produto que eles desenvolvem. Então, a agricultura familiar, ela raramente desenvolve a produção de, assim, commodities, como nós já vimos, né, em alguns outros momentos do conteúdo passado. Então, a agricultura familiar, de uma forma geral, não é uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra, mas, de uma forma geral, a agricultura familiar desenvolve atividades do ponto de vista, assim, da hortifrutigranjeira, né? Então, produz hortaliças, verduras, legumes e ovos, muitas vezes, né? Alguma criação de animais, mas normalmente animais de pequeno porte, tá? A agricultura familiar é mais voltada para produtos vegetais, tá? Não obrigatoriamente, mas predominantemente, e principalmente produtos da hortifruti, né? Então, como eu já falei, assim, alguns legumes, verduras e frutas, então, de uma forma geral, então, tá? Lembrando que a agricultura familiar, ele é muito importante no nosso país, tá? Quase tudo que a gente consome aí vem dessa forma de agricultura, né? Para nossa sorte, temos aí, então, a agricultura familiar, tá? Vamos ver alguns dados aqui juntos, então, ó. Olha que interessante. 84% dos estabelecimentos, então, né, agropecuários no Brasil são da classificação, né, pertencem, então, a agricultores familiares. Isso é bem importante, tá? 74% da mão de obra do campo é empregada por agricultura familiar, tá? Então, a gente pensa assim, ó, que grandes empresas normalmente geram grandes empregos, e nem sempre isso aí é uma verdade, tá?
Então, temos aí a agricultura familiar, né? Uma agricultura de médio ou menor porte e que, mesmo assim, é a que mais emprega no campo. Isso é muito importante. Mesmo assim, vamos lembrar das questões fundiárias do nosso país. Mesmo a gente estando vendo números muito grandes até agora da agricultura familiar, a gente vai ver um outro número um pouco chocante, que apenas 24% da área agricultável do Brasil é desenvolvida pela agricultura familiar, tá? Apenas 24%, não chega nem a 25%, não chega nem a um quarto, né? Então, apenas a mesma agricultura familiar tendo este peso na agricultura do Brasil, né? É a maior parte dos estabelecimentos são da agricultura familiar, a maior parte do consumo do brasileiro é de produtos vindos da agricultura familiar, a maior parte dos empregados no campo são na agricultura familiar. Mesmo assim, a agricultura familiar fica apenas com 24% da área agricultável do país, tá? Isso é importante vocês terem na cabeça até para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Que trata das questões fundiárias do Brasil, né? As questões fundiárias, elas remetem às desigualdades econômicas e sociais da nossa população no meio rural, então, né? Ué, trancou aqui. É só um pouquinho, gente. Ah, tá, já tô no final. Aqui também mostra um dado, não sei se eu li esse dado para vocês, né, que 70% dos alimentos consumidos no país vem da agricultura familiar, tá, gente? Então é muita alimentação. Então quase tudo que a gente consome vem daí. Se não fosse a agricultura familiar, nós estaríamos certamente com problemas seríssimos de abastecimento de alimentação nos mercados, tá? Então aqui nós temos alguns dos produtos mais produzidos pela agricultura familiar. Só deixa eu entender uma coisa aqui. Ah, tá, entendi já. Ó. 83, veja bem, mandioca, tá? 83% da mandioca produzida no Brasil, do aipim, né, que a gente tanto gosta, até gostaria muito de ter um aipim agora para almoço. 80% dessa mandioca, na verdade 83%, é produzido pela agricultura familiar, tá? Veja bem, outro item importante e indispensável na mesa do brasileiro. Eu tenho certeza que quase todos vocês, quase todos, não todos, né? Mas quase todos vão comer um feijãozinho daqui a pouco, né? Vamos comer um arroz e um feijão. Vamos ver. Tem gente dizendo que não, eu devo supor, então, que não goste de feijão. Mas tudo bem. Sobra mais para nós. Então, olha aqui. Feijão também. Feijão é um item básico, é um dos pilares da alimentação do brasileiro, né? 70% do feijão brasileiro é produzido pela agricultura familiar, tá? Outros itens aqui, ó, suínos, né, carne de porco, leite, aves também, ó, todo mundo gosta de comer também um franguinho assado no final de semana, né? Então aqui, ó, 51%, milho, café, tá? Bovinos, 30%, e aí vai, ó. Lembrem que eu falei que os commodities, né, não são itens, como é que eu posso dizer, muito característicos da agricultura familiar. Eles aparecem aqui, mas confirmando o que eu disse, né, eles aparecem em menor proporção, ó, a soja e o trigo, né?
eles já aparecem aqui numa menor escala, tá? A agricultura familiar, ela prioriza, então, estes outros tipos de alimentos aqui, tá? Então, a agricultura familiar, ela é muito importante. Esse gráfico está bem interessante. Então, vamos ver o agronegócio. Então, na verdade, nós já vimos, né, o que é o agronegócio, né? Então, ele é um conjunto de atividades sofisticadas ligadas à agropecuária, então, né? Vai incluir todo um setor de equipamentos tecnológicos, de serviços, de prestação de serviço. Vai envolver todo um sistema de industrialização da produção agropecuária, mas também vai envolver aí os sistemas de comercialização e de escoamento desses produtos para os grandes centros consumidores. Então, o agronegócio é um conceito um pouco complexo de entender. Tá? Agronegócio não é sinônimo simplesmente de agricultura, que agricultura qualquer um faz. Tem gente que faz um pouco de agricultura até mesmo no pátio da sua casa. O agronegócio, então, ele é uma agricultura muito mais sofisticada, mas não só isso, ela está muito atrelada ao sistema capitalista e ao sistema industrial. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, a gente tem aqui um gráfico, né? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho isso aqui. Ele não tá muito bom, esse gráfico aqui, eu não gostei muito dele, tá? Mas ele mostra, assim, mais ou menos uma escala, né? Daquilo que está envolvido no agronegócio, né? Então, assim, ó, para a gente poder entender o agronegócio, esse gráfico aqui nos ajuda um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho. Ele é um pouco confuso, esse gráfico, né? Então, a gente tem aí a participação de fornecedores de insumos. Insumos podem ser produtos químicos para corrigir o solo, insumos podem ser adubos, insumos podem ser venenos, agrotóxicos, né? Ou insumos podem ser mesmo até as sementes, né? Que muitos produtores eles compram as sementes de empresas de biotecnologia, tá? Então a gente tem um envolvimento da própria propriedade agrícola, nós temos um envolvimento de uma agroindústria que vai processar esses produtos, né? Talvez já vai embalar também esses produtos, né? Vai escolher processar, embalar ou transformar. Nós temos o comércio atacadista, então, né? Nós temos, por exemplo, o comércio atacadista para nós seria a Ceasa, por exemplo. A Ceasa faz o comércio atacadista da produção agropecuária do nosso estado na nossa cidade de Porto Alegre. Então, até não aparece aqui o... Deixa eu ver. Não aparece. Então, a gente tem a produção produzida no campo, ela é escoada, né, através dos transportes ou do caminhões ou vias férreas, né, para as proximidades dos centros urbanos ou dos centros consumidores, né. E aí são comercializados nesses centros atacadistas, para depois, então, ser posto no comércio varejista à disposição do consumidor final. O comércio varejista é o comércio que a gente vai, né, pessoal? Nós, pessoas comuns do meio urbano. Então, o mini mercado, a fruteira, o supermercado, então, é o comércio varejista, tá? O comércio atacadista é o comércio entre os comerciantes, né? O mini mercado vai fazer comércio no atacado para poder se abastecer de produtos para o consumidor final, tá? Então, esse esquema gráfico aqui, esse esqueminha aqui, ele nos mostra um pouco, né, o que está envolvido, né, na ideia, né, do que a gente entende do agronegócio,
né, no entendimento, no conceito do agronegócio. Lembrando que o agronegócio, também é importante destacar, né, que o agronegócio ele é bem marcado pela produção, esse sim, de commodities, então, tá? Então, o agronegócio, este sim, né, diferentemente da agricultura familiar, o agronegócio ele é mais dependente dos commodities, então, tá? Falando em agronegócio, então, a gente vai ver agora os produtos produzidos pelo agronegócio. Então, ó, já muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho para bastante, né? O quadro de produtos, né? Produzidos, tá? Então, a gente tem aqui, olha que interessante. Aqui, acima dessa linha tem uma linha amarela, né? Tem essa linha amarela. Em cada coluna vai aparecer um produto. Aqui aparece o quanto esse produto é produzido e abaixo o quanto esse produto é exportado, tá? Então a gente, desculpa que eu tô com a garganta um pouco ruim, pessoal. Então a gente vê aqui, ó, açúcar, café e suco de laranja estão entre os produtos mais produzidos. Lembrando que o açúcar vem da cana, dos canaviais, né? A gente lembrando que existem aí quilômetros e quilômetros, né? Uma das maiores extensões de lavouras do Brasil são as lavouras de cana, tá? Então ela figura esses 3 itens, ó, figuram no primeiro lugar de produção e de exportação, tá? Depois temos outros itens, né, produzidos, né, e que também são super exportados, ó. Milho, farelo de soja, olha quantas coisas são produzidas a partir da soja. Tem a soja em grão, né? Tem o óleo de soja, que inclusive muitos de nós utilizam na cozinha, né, em casa, para as frituras, né, para cozinhar, né? E tem o farelo de soja também, né, que é um outro subproduto da soja. Eu suponho, eu não estou dando certeza, tá? Mas eu suponho que o farelo de soja, então, sirva para fazer ração animal, né? Tá? Gráfico bem interessante. Que tem exercícios para vocês fazerem no dia do estudante, tá? Então, no dia do estudante, aí vocês vão comemorar o meu presente para vocês. Tá aqui, ó. 5 perguntas para vocês estudarem, tá? Vamos ver. Acho que eu estou esquecendo. O complexo da soja, então a gente tem no nosso país um complexo de produção de soja, tá? Lembrando que a soja, ela se tornou um dos produtos mais importantes do ponto de vista econômico do primeiro setor, né, do setor agropecuário. Então a soja desponta aí como um grande item, um grande commodity que transfere muita riqueza para o nosso país, tá? Então a gente tem aí o estado do Mato Grosso liderando aí, né, com 29% da produção de soja do país. Depois tem o estado do Paraná e, casualmente, né, para mim não é uma novidade, não sei para vocês, mas o estado do Rio Grande do Sul, então, em terceiro lugar, um dos estados que mais produzem soja no Brasil, tá? E lembrando que essa soja, tá? A maior parte dessa soja é para exportação, viu, gente? Então, assim, a gente produz um produto que a gente nem aproveita esse produto, né? É um produto que a maior parte dele é exportado, veja bem, ó. Países Baixos, França, Alemanha, Tailândia e Irã
estão entre os maiores compradores da nossa soja. Ô, Sor, e também Oi. dá para falar, tipo, dos problemas ambientais, né? Porque, por exemplo, assim, é muito estranho porque o Mato Grosso, não é para ter soja lá, porque é uma plantação aqui do sul, né? Oi, amor. Sim. Então, assim, deixa eu fazer uma fala sobre questões ambientais, tá? Primeiro ponto, toda a monocultura, ela é negativa para o meio ambiente, tá? Então, essas produções de soja, de commodities, de uma forma geral, eles são feitos na forma da monocultura. A monocultura, ela esgota o solo, né? Tu plantar uma mesma planta muitas vezes no mesmo solo, tu esgota esse solo. O que, que vai acontecer? Os caras vão ser obrigados a comprar insumos químicos para corrigir o solo e poder plantar mais ali. Só para aplicar esse produto químico, tu já está poluindo. A indústria para produzir esse produto químico está poluindo também. Outra coisa não é só o aditivo químico para corrigir o solo. A gente sabe também que as monoculturas, né, elas atraem muitos insetos, por exemplo, nuvens de gafanhotos, né? Então as monoculturas atraem muitos insetos porque tu imagina só, tu ser um ser que gosta, vou inventar aí, vou usar vocês de exemplo. Eu adoro comer chocolate. Então tu adora comer chocolate. Aí tu descobre que tem um lugar cheio de chocolate, tá? Tu pode te jogar e nadar naquele chocolate e comer tudo. É mais ou menos o que acontece para esses animais, né? Então essas monoculturas, elas são um banquete para gafanhotos, sei lá, eu nem me venho porque eu não sou biólogo, né? Mas assim, para vários tipos de animais, né? Principalmente insetos, eles vêm para essas lavouras porque essas lavouras são um prato feito, assim, é que nem tu fazer aquele churrasco em pleno verão e deixar a bandeja de carne em cima da mesa. Vai virar num mosquedo aquilo, né? Todo mundo sabe. Então, assim, essas coisas atraem os animais. Então, o que os caras fazem? Eles entopem de veneno para matar esses bichos e eles não comerem o produto. Aí morrem os insetos, morre também os pássaros, morre os roedores, morrem todos, inclusive os insetos polinizadores, que são úteis, e morrem as pessoas, né? Então essas monoculturas têm esses dois principais problemas, né? O uso de insumos químicos, principalmente, e o uso também do agrotóxico. Teria um terceiro problema também, que é a transgenia, né? Que eu ainda não comentei, mas vou comentar, que a maior parte dos commodities, principalmente da soja, então, eles são produtos transgênicos, então. Então, esse produto, ele já não é mais um ser vivo totalmente natural, né? Essa soja que a gente está consumindo, ela é produto da biotecnologia. Então, eles fabricam essas sementes manipuladas. O DNA delas é manipulado. Eles utilizam código genético de outras plantas ou até mesmo de outros animais. Eles colocam esse código genético, preenchem, né, o DNA da soja com este código genético de outras plantas e animais para dar características desejáveis para esta planta. Então, isso é uma coisa que os ambientalistas e alguns biólogos, né, não aceitam, não concordam, acham que isso pode nos trazer consequências que ainda não sabemos. Eu também acho, tá? Se vocês forem no supermercado, vocês fazem isso normalmente, vão no supermercado e vão lá no setor das bolachinhas recheadas, dos salgadinhos, Doritos, Cheetos, Ruffles, tá?
todos eles todos utilizam produtos transgênicos na produção, e eles vão ter lá o símbolo que é assim, ó, é um triângulo amarelo, tá? Perdão, gente, uma rinite. É um triângulo amarelo com um T preto dentro. Produto transgênico. Aquilo ali é transgênico. Outra coisa que eu quero ressaltar dos produtos transgênicos é que um produto transgênico, ele utiliza muito mais agrotóxicos do que um produto normal. Aliás, é para isso também que ele é transgênico. Às vezes, olha o que eu vou falar. O produtor rural, às vezes o veneno é tão forte, que quando eles largam o veneno na planta, até a planta morre. Morre o inseto, morre a doença da planta e mata a planta junto. Então, os transgênicos, muitas vezes, não é só para o produto ficar bonito. Vamos botar o DNA de um escorpião, de uma barata aqui nessa soja, que vai ficar mais bonita a soja. Não é só para isso. Às vezes, a transgenia é feita para que aquela planta sobreviva ao veneno que é usado nela. Então, eles fazem o produto ser transgênico, que já não é uma coisa positiva. Para quê? Para botar mais veneno em cima ainda, né? Então, assim, o consumo de produtos transgênicos, ele é altamente desaconselhável, tá? Desaconselhável. Pelo menos eu falo isso pelos estudos que eu fiz, tá, gente? Pode ter alguém que queira brigar comigo, que nem aqueles que dizem que a Terra é quadrada, a Terra é plana, que a pandemia não existe, que é invenção das chineses. Pode ter alguém que diga também que os produtos transgênicos são inofensivos e que eu estou viajando na minha maionese aqui. Pode ser. Hoje em dia a gente lida com muitas opiniões, mas eu, como professor, pelos estudos que eu já fiz, pela leitura que eu já fiz sobre esse tema, inclusive palestras que eu assisti, muitas, tá? Eu digo que é desaconselhável, não é proibido, todo mundo come um salgadinho, uma coisinha de vez em quando, mas ele é desaconselhável, tá? Essa dica do SOR para vocês é uma dica de saúde, não é só geografia, né? Tá? Deixa eu ver, que na verdade nosso tempo tá acabando, deixa eu ver onde é que eu parei ali. Então a gente tem nesse mapa... O que houve aqui? Tá. Então, esse mapa mostra os maiores produtores, ó, de soja do Brasil, tá? Mato Grosso despontando em primeiro lugar, e como já dito, ó, Rio Grande do Sul em terceiro lugar. Aqui ele fala disso, ó, Clara, na verdade o SOR adiantou, eu nem tinha chego aqui, mas ele fala exatamente o que eu acabei de explicar, isso que é bom. Tá? Então, a lavoura de soja ela é altamente mecanizada, faz uso de fertilizantes químicos e da biotecnologia. Quando parece biotecnologia relacionada à soja, leia-se transgênico, então, ó. 90% da área plantada é feita com sementes transgênicas. Tá? Ó, bem o que eu falei, ó, ele só está repetindo o que eu disse. Ó. No Brasil, a soja transgênica é tolerante aos herbicidas. Tá? No entanto, a situação provoca graves problemas ambientais e de saúde pública relacionados ao uso indiscriminado de defensivos nessas regiões. Aqui a gente vê uma lavoura de soja. Onde é que ela fica? No Mato Grosso do Sul, ó, na cidade de Chapadão, tá? Então a gente tem essa lavoura aqui, olha, dá para ver as máquinas, tratores, dá para ver que a lavoura, ela é uma lavoura de monocultura, só tinha soja plantada aqui, claramente, tá? E aqui então um caminhão com toneladas aí desse produto que certamente está altamente contaminado e é transgênico.
Aqui nós temos mais um textinho que vai explicar melhor a agroindústria e o agronegócio. Sugiro que vocês leiam. Tá? Então nós temos também a carne bovina como um dos grandes, né, produtos aí da agropecuária brasileira, tá? Então a gente vê o Rio Grande do Sul já foi um dos maiores, talvez o maior produtor de carne bovina do Brasil, mas hoje em dia já não é mais. Então veja bem que hoje em dia cresce muito a produção de carne bovina, principalmente aqui ó, nos estados do Centro-Oeste e do Norte. Lembrando que nessa região aqui que eu estou circulando com o mouse, ó, crescer a produção da carne bovina tem tudo a ver com o desmatamento da Amazônia. Então, a Amazônia, ela fica aqui nessa região que eu estou circulando com o mouse, ó. E a gente sabe que a floresta amazônica tem sido sistematicamente derrubada, ou para explorar as suas madeiras nobres, ou para garimpo ilegal, fazer a mineração de minérios preciosos que existem lá, que isso destrói o meio ambiente. A mineração é a pior atividade humana para o meio ambiente, né? E também para criar pastagens. Então se derruba a floresta principalmente para criar pastagens para o gado, então, tá? Isso certamente vai aparecer muitos dos trabalhos de vocês. Lembrando que a pecuária brasileira, a pecuária, né, a produção de gado, de carne bovina no Brasil, ela é predominantemente extensiva, que é aquela onde os animais são criados soltos, ela é mais primitiva, os animais comem o pasto natural, né, a grama que cresce ali mesmo, não come ração, né? Então a pecuária brasileira é marcada como extensiva. Aqui ele até fala que a pecuária intensiva, ela existe, mas ela é pouco significativa, tá? Só no ano de 2014, olha que interessante, 21 milhões de animais de gado, né, foram abatidos, tá? 21 milhões. Os maiores compradores, então, são a Rússia, a União Europeia e Hong Kong, tá? São os que mais compram, então, a carne brasileira. Aqui tem as minhas amigas ali, ó. Você só ri, né? Eu queria ver se vocês iam rir. Não, só para ver se estão prestando atenção. Então aqui tem as minhas amigas ali. Cadê? Saiu. Eu fui até na página do livro errado, é esse aqui. Ó, tá aqui, então, minhas amigas, né, coitadinhas, 21 milhões delas foram mortas, então, em 2014, tá? Quem sabe, olhando para essa fotinha, olhando para essas carinhas mimosas das vaquinhas, vocês decidam, então, pelo menos diminuir o consumo da carne, para que esses bichinhos possam viver mais tempo, né? Então, aqui, a cidade de Alta Floresta, em Mato Grosso, em 2015, tá? Nossas queridas amigas ali, né? Eu acho que nós terminamos. Deixa eu só passar mais uma. Sim. Então, ficou bem apertadinho no tempo, mas deu certo. Tá, pessoal? Nós conseguimos vencer, então, tá? Então, tem alguma dúvida? Tem aí alguma colocação?
estão dispostos, então, a reduzir o consumo de carne e o consumo de produtos transgênicos depois Não, mas dessa o aula? consumo de salada eu confirmo, senhor. O consumo de salada vai baixar bastante, calma. Vai baixar por quê, ô Eduardo? Por causa dos agrotóxicos? Qual é a justificativa? Mas é claro, o consumo de carne te garanto que aumenta. Aumenta, querido. Eu já não como carne há 4 anos, Sor. Muito bom, Vitória. Cadê a Vitória que eu não tô vendo ela? Nathalie, ela, agora tô vendo. Muito bom, querida. Tu parou de comer carne, então eu te dou os parabéns. Eu vou confessar para vocês, tá? Eu não parei o consumo de carne, mas eu gostaria, eu defendo muito que as pessoas parem, tá? Não é querer ser hipócrita, mas eu acho que as pessoas conseguem, né? É muito legal. Fala, Vitória. Eu parei com carne branca e carne vermelha. Eu só não virei vegana porque eu vou ser muito hipócrita, porque eu tenho umas 2 jaquetas de couro dentro do meu roupeiro. Tá, mas se tu não come carne branca e vermelha, qual é a carne que tu come, que tu acabou de dizer? Eu não como carne. Nenhuma? Nenhuma. Ah, bom. Então tá. E queijos, leite, tu toma também? Sim, porque já que eu não como carne, eu tenho que suprir de alguma forma. Aí eu vou comendo queijo, leite, como ovo também, às vezes, salada. Então tu é uma vegetariana. Sou. Isso, muito bem. Temos os vegetarianos e temos os veganos, né? Os veganos são os que não comem nada de origem animal. Inclusive, eu não sabia disso, mas os veganos não comem nem mel. Nossa, não come nada. Nada. Não pode nem usar o... Como tu mesma acabou de dizer, não pode nem usar produtos de couro, né? Então tomar um chimarrão naquelas guampas, naquelas patas de boi, nem pensar, né? Senhor, tem até pasta de dente diferenciada para eles. Como é que... Tem um shampoo diferenciado também, se eu fiquei sabendo. É, eu acho que sim, sabe por quê? Muitos produtos que a gente utiliza, né? Produtos cosméticos, produtos de higiene, shampoo, sabonete, pasta de dente, muito desses produtos, eles não... Ah, mas só não tem nenhum ingrediente de origem animal. Mas muitas vezes esses produtos são testados em animais, tá? Então eles pegam muitas vezes são cachorrinhos, sério mesmo. Cachorrinhos Beagle, por exemplo. Beagle é um dos cachorros mais utilizados, né, em laboratórios para fazer os testes, né, de produtos de higiene ou produtos cosméticos em animais, né. Então, quem é vegano e combate a exploração humana para os animais, né, os veganos, então, eles não utilizam produtos que são testados em animais, tá? Muito boa contribuição. Tá, gente? Temos alguma outra dúvida aí? Alguma outra colocação que eu achei bem legal as participações de vocês hoje? Não? Então tá, meus queridos, então eu vou liberar vocês hoje para vocês poderem almoçar uma saladinha transgênica de agrotóxicos, né? Com uma carne bovina com bastante hormônios, cheia de antibióticos, né? Porque o gado também, eu falei muito dos químicos e dos agrotóxicos nos vegetais, mas eu não falei muito dos problemas, né, da carne. Então, né, que só para comentar para quem tem interesse, a carne, então ela é carregada, esses animais recebem muita vacinação, muitos antibióticos, qualquer coisinha que um bicho fica doente, o veterinário já vai lá dar antibióticos para esses animais, e eles recebem também muito hormônio para acelerar o crescimento, e diz que esses produtos, né, que são usados nesses animais, então,
acabam vindo parar no nosso corpo, né, no nosso organismo, e são muito prejudiciais, né? Então, eu vou reforçar, antes de ir embora, eu vou reforçar a sugestão que eu já dei para vocês na aula passada. Priorizem, então, o consumo de alimentos vegetais e priorizem o consumo de alimentos, então, orgânicos, tá bom, queridos? Tá? Mas comam o que quiser, tá? Longe de mim querer longe de mim querer controlar a vida de vocês, tá bom, gente? Então tá, queridos. Novamente foi um prazer estar com vocês. Gosto muito das nossas aulas. Estou sendo muito sincero, tá? Desejo para vocês um bom almoço que vem aí pela frente, pelo visto, tá? E uma boa semana. Então, semana que vem a gente volta a se falar. Tá xingando quem aí, Lorenzo? Quem é que tu tava xingando? Que eu sei? Tava xingando quem aí? Ninguém. Ah, tá. Tá me ajudando aí, senhor. Tá dando Vocês mole. esquecem que o senhor tá vendo vocês tudo, daí de vez em quando alguém começa a se mexer estranho ali, começa a falar com uma cara braba, assim, tá tão brabo. Então tá, meus amores, vou lá. Grande beijo pra vocês. Obrigado. Falou, Bom almoço. Tchau, Tchau, doutor. Tchau, queridos.